Olá, boa noite. Oi, Tami. Oi, pai. Oi, Vanderleia. Boa noite, gente. Oi, Eli. Juscelie, a Paty Vanelli. Que bom que vocês vieram participar de novo hoje com a gente. Deixa eu botar aqui a... Deixa eu acrescentar a Cris, que a gente começa a falar com todo mundo. Oi, Jane. Boa noite. Ah, não. Não tô acreditando. Calma lá, calma lá. Oi, Gabi. Oi, Márcia. Me convida, Carol, Te por convido. favor. Vamos ver onde está a Cris. Oi, Andressa. Ai, não. Bia, obrigada por estar participando de novo. Entrei para ti aí? A gente só te escuta. Não é possível. Vamos lá. Tá? Mas tá trancada essa nossa live, hein? Não é possível. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez aqui. Vou sair e vou entrar, ok? Isso, tá bom. Oi, Lauren. Oi, Marília, tudo bem? E aí, Narinha? Narinha participando de todas as lives, né? Coisa boa. Como é que tá aí em Pelotas? Chegou o frio? Aqui tá chegando. Pois é, né, Eli? É muita expectativa, né? Todo mundo querendo ver, conversar e conhecer com a Cris. E a internet não tá nos ajudando. Vocês sabem que... vamos ver. Que ontem várias lives não saíram ou não conseguiram se manter. Deu um pane geral ontem no Instagram. É, Cris, tu não tá aparecendo aí. Eu vou fazer... Eu vou... eu te convido pela última vez e a gente começa o nosso papo, tá? Tá, vamos lá. Deixa eu ver. E aí ontem disse que tinha a live que para mais de 200 mil pessoas, as lives caindo, as lives não conseguindo iniciando e terminando. Então agora o pessoal tá querendo fazer live no Instagram, né? Vamos ver, cadê a Cris aqui? A gente vai convidar a Cris aqui pela última vez. Se ela não aparecer, então nós vamos ter que escutar. Aê! Apareci? Apareceu. Mas tu Então vamos. tá travada. Mas Bom, as mas pessoas vai falando aí estão que me eu acho que ouvindo? sim. Bom, pelo menos dá para te escutar. Então vamos ver se vai aparecendo, se descongela essa imagem, né? É, o pessoal aqui está dizendo que está escrevendo o que está acontecendo, que tem acontecido em outras lives também. Pois é. Faz Então, parte, eu né? acho A que tecnologia também é, tá se ajustando, né? A essa enxurrada de live, né? Hoje a live virou muito corriqueira, assim, né? Então, hoje é uma forma muito fácil de se comunicar com as pessoas, né? De trocar informação, de trocar conhecimento. Então, cada vez mais a gente vai ter live aí, né? vamos nos adaptando. Eu acho que o importante é a Isso. gente, né, sair Ó, pessoas estão com ouvindo, pelo menos. com esse assunto maravilhoso, né, que nós temos para trazer aí para o pessoal, e uma hora sai. Nem que a gente Isso. tenha que levar todo mundo para o Zoom. Isso aí. Gente, então é um prazer hoje a gente conversar com a Cristiane Nardi, que começou a fazer parte então da equipe da Joy. Ela é aromaterapeuta, então ela trabalha com a indicação, né, dos óleos essenciais. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais de como é, o que, que são esses óleos essenciais, como é que eles funcionam, né, e como é que eles podem estar nos ajudando. E na semana que vem, na quarta-feira, Na quarta.
gente vai estar falando um pouco mais especificamente desses óleos, o uso desses óleos para pessoas com deficiência, tá? Então, se a gente começar, se der tempo hoje, a gente já inicia. Se não, na semana que vem a gente vai estar, então, conversando especificamente sobre isso, tá? Existem muitos óleos que são utilizados para auxiliar no tratamento, né, de crianças que tenham autismo, né? Dentre outros diagnósticos aí. Então, a gente vai estar conversando sobre tudo isso, tá? Cris, então é um prazer te ter na nossa equipe. A gente fica muito feliz em poder oferecer esse trabalho, né? E aromaterapia. A aromaterapia, ela, para quem não sabe, ela é uma terapia que faz parte do Sistema Único de Saúde desde 2018, né? Como uma terapia complementar, integrativa. E cada vez mais essas terapias e a medicina integrativa, elas estão ganhando espaço, né? Infelizmente, hoje aqui na medicina ocidental, a gente trabalha muito com uma medicina baseada num modelo biomédico, né? Que é tratar as doenças de acordo com os fatores biológicos. E a medicina integrativa, ela vem muito para poder, então, trazer um outro olhar para essa pessoa, para esse paciente, né? Então, assim, ela facilita muito um vínculo diferente com os profissionais e ela leva em conta as questões emocionais, as questões sociais, não somente o fator biológico. Então, elas são intervenções que elas trazem muitos benefícios, né? E enquanto a gente está falando em óleo, a gente não está falando em substituir medicações, né? Para poder substituir por óleos. Então, a Cris vai estar explicando como é que funciona isso, né? Para vocês poderem entender. E aí a gente vai estar disponibilizando, então, avaliações de aromaterapia com a Cris, para a Cris poder, então, estar indicando os óleos de acordo com a demanda individual de cada um, tá? Então, Cris, parabéns, né? Estamos muito felizes por te ter na equipe e eu gostaria que tu te apresentasse, então. Boa noite a todos. Carol, é um prazer imenso fazer parte hoje dessa equipe maravilhosa que tem a Joy, né? Nessa equipe multidisciplinar de profissionais tão capacitados. Então, como a Carol disse, eu sou a Cris, sou aqui do estado de São Paulo, né? Estou um pouco distante fisicamente, mas essa oportunidade hoje de comunicação nos facilita, né? Chegar a qualquer lugar. E a aromaterapia, na minha vida, ela modificou tudo, né? Então, como eu me tornei uma aromaterapeuta? Foi através do uso. E eu acho bacana a gente começar a falar, inclusive, sobre isso, né? A minha formação é em gestão de pessoas, eu sempre trabalhei com equipes e, de repente, eu me vi aromaterapeuta. E isso foi um processo muito interessante, porque aquilo que nos transforma, a gente não consegue deixar guardado, né? E foi assim que a aromaterapia chegou na minha vida. Então, antes de contar um pouquinho o que é aromaterapia, acho interessante contar como é que chegou, né? Porque como chegou é que me transformou nessa aromaterapeuta hoje, que vai fazer parte aí da sua equipe. Eu conheci os óleos essenciais através de uma amiga que me deu de presente, a Daniela Mamed, e eu deixei guardado. E na ocasião de uma viagem que meu filho quebrou o pé, nós iríamos ficar 30 dias fora, e aí fazer caminhadas de 10 quilômetros, 15 por dia, ele com o pé quebrado, 2 muletas. E foi me indicado o uso da copaíba dentro daqueles óleos, e eu levei alguns óleos para a viagem, pensando, se as crianças ficassem muito cansadas, tal óleo, se elas ficassem resfriadas, tal óleo, como um suporte para aquele momento de viagem, para não recorrer ao seguro viagem, não ter que procurar um médico. Então, vamos levar algo integrativo aí para cuidar das crianças. E eu usei durante os 30 dias de viagem. Meu filho é muito avesso a remédio, né? O Bruno, ele tem 18 anos, ele é super naturalista e ele falou, não vou tomar remédio algum. E durante os 30 dias de viagem, ele usou a copaíba, todos os dias uma única gota,
quando nós chegávamos no hotel e ele tomava o banho e ficava em repouso. Eu usei para uma dor de garganta, o OnGuard, e usei 3 dias e a dor de garganta passou, não precisei acionar o seguro. Quando nós chegamos no Brasil, o pé dele estava curado. E aí me disseram assim, o que é que você fez? Né? Porque ele usou RoboFoot, ele usou muleta, mas ele andou 10, 15 quilômetros por dia na viagem toda. E aí eu falei, Copaíba. E aí todo mundo, como assim Copaíba? E aí eu fui estudar. E desde lá eu não parei mais, porque a minha dor de garganta eu não precisei tomar remédio, o meu filho não precisou fazer uma cirurgia do pé, que existia uma prescrição para essa cirurgia. Vale dizer que em nenhum momento eu deixei de buscar a medicina, como você disse aí, mas ele entrou na minha vida desta forma, me gerando uma surpresa absurda. E aí, a partir daí, eu fui conhecer o que eram os óleos essenciais e como eles atuavam no nosso organismo. Então, os óleos essenciais, eles nada mais são que o fator de proteção das plantas. É o fator imunológico, que faz com que os predadores naturais das plantas e o sistema de fertilidade dessas plantas funcionem de acordo com o seu sistema de sobrevivência. E não é novo, tá? Mas como ele atua no nosso organismo? Nós somos feitos de carbono e as plantas também. Então temos um organismo vivo muito parecido. E por isso eles se equalizam muito no nosso organismo, os óleos essenciais. Mas existe uma diferença bem gritante entre óleos essenciais e essências, então também preciso deixar isso claro. As essências são os sintéticos, usados de forma aromática, então eles não têm grau terapêutico. E os óleos essenciais têm sim graus terapêuticos. E a gente tem aí, você citou desde 2018 no Sistema Único de Saúde, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, a Avicena, que é conhecido como o pai da aromaterapia, e a gente está falando aí de 980 anos antes de Cristo. Olha só, né? Perdão, depois de Cristo. Antes de Cristo nós temos datações na China de 8.000 anos. Nós temos datações árabes, persa, na Mesopotâmia, nós temos no Antigo Egito. Então, a aromaterapia, ela não é nova. Dentro do Tratado de Medicina, do primeiro Tratado de Medicina, existem estudos vastos da aromaterapia. Depois disso, nós temos a popularização dela através de um cientista, em 1928, e aí começou todo o estudo terapêutico. Antes nós tínhamos datações, tínhamos manuscritos, tínhamos documentações, mas sem esse cunho científico que hoje nos é tão necessário, né? A comprovação de tudo. E em 1928, um cientista da área perfumista queimou a sua mão no seu laboratório e próximo a ele, o que ele tinha... o líquido mais próximo a essa queimadura que ele fez na mão era o óleo essencial de lavanda. E ele mergulhou a sua mão no óleo essencial e viu que o ardor sumiu e que mesmo o ardor tendo sumido, a cura, né, da pele dele foi mais rápida. E aí ele começou a estudar aromaterapia. E aí nós temos, na Segunda Guerra Mundial, o uso de óleos essenciais, porque não chegavam medicações, e isso tudo acabou se perdendo um pouco pós a Revolução Industrial, né? E é natural, porque imagina antigamente, você tinha que esperar um navio sair da China até chegar no Ocidente, para que as pessoas pudessem ter acesso a algumas plantas e ervas medicinais, né? Então, a medicina tradicional, ela também veio para nos ajudar, e nós não somos contra, como você disse, é um apoio, né? Hoje, você tem a aromaterapia, eu não vou conseguir mostrar, né, porque a imagem está travada, mas eu separei aqui a minha caixa de óleos essenciais, ela virou a minha farmácia natural dentro da minha casa.
Então, hoje de manhã eu acordei e meu quarto estava cheirando peppermint. E eu perguntei para o meu marido o que foi. Ele falou, estou com dor de cabeça. E ele não foi na caixa de remédio de fármaco. Ele foi nos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles entraram na minha vida desta forma. Depois que eu comecei a estudar muitos óleos essenciais, eu participei de um congresso onde um grande médico que trabalha com a medicina integrativa, que é um dos fundadores da doTERRA, ele falou sobre o uso para dores neuropáticas. E eu fazia uso diário de medicação, porque eu sou operada da coluna, e tinha dores horrorosas. E eu prestei muita atenção no protocolo que ele passou e comecei a fazer esse protocolo a partir de outubro, já estudando muitos óleos. E deixei de usar medicação num prazo de 30 dias. E hoje eu não faço uso de medicação, que era o Tramal, né? Que todo mundo conhece, sabe o quanto ele é forte para tirar a dor, né? E outras medicações. Então eu tirei da minha vida. E era algo que fazia mal, porque faz mal para qualquer organismo, né? A gente perde o viço da pele, o nosso corpo ele não foi feito para tanta agressão. E quando a gente trata um sintoma, a gente geralmente disfunciona outra parte do nosso corpo. E aí eu entrei com o protocolo diário dos óleos na minha vida e fui inserindo em tudo dentro da minha casa. E hoje, como você mesmo sabe, até o meu cachorro faz uso de óleo essencial. Querido, sim. Cris, tem a Cristiane Salvador, que ela falou, né, que ela utilizou já diversas vezes o óleo, né, de copaíba, e que realmente ele é maravilhoso para gripe, dor de garganta e afins, né? Então, a copaíba, ela é bem conhecida, né? E aí tem a Edna, que ela tá perguntando, né? Quando você fala em copaíba, você fala em óleo vegetal ou essencial? Né? O essencial. Sempre óleo essencial. O óleo vegetal, ele é o que nós chamamos de óleo carreador. Ele é apenas um veículo de transmissão do óleo essencial. Os óleos essenciais, eles são substâncias voláteis. Então, quando eu uso a copaíba, vale ressaltar que nós estamos aqui falando de uma marca em especial, que é a doTERRA, a marca da qual eu posso me dizer embaixadora, né, porque é a grife dos óleos essenciais, o óleo essencial mais puro que a gente tem hoje, de grau terapêutico e tanto quanto para ingestão. E a doTERRA, ela usa as 4 copaíbas. Então, ela é a única empresa no mundo que trabalha com as 4 copaíbas. O óleo essencial da copaíba, ele não é vegetal. Vegetal é somente um modelo de carreamento, que a gente fala, é um veículo. Por exemplo, o óleo de abacate, de semente de uva, o óleo de soja, o óleo de amêndoas, todos, o azeite, né, o nosso tão usado azeite, esses são óleos vegetais. Os óleos essenciais, eles são extraídos da parte mais nobre da planta, ou sejam das raízes ou das flores, e o meio dele é por destilação, por prensagem ou por destilação. Geralmente a prensagem a frio são só para os cítricos, e a maioria deles através de destilação. Ótimo. Então explica para nós assim, o que significa aromaterapia? Aromaterapia, ele é um processo terapêutico que vem realmente de encontro àquilo que você falou. Não é uma substituição, mas um tratamento físico e emocional. Se a gente falar em porcentagem, de 70% a 90% dos pacientes, e a gente tem que citar estudos americanos, porque nós ainda temos poucas informações e estudos científicos no Brasil que corroboram a aromaterapia, mas ela é muito usada, por exemplo, na França, ela é muito usada na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, de 50% a 90% dos pacientes que procuram os médicos hoje nos Estados Unidos têm problemas de estresse. E o problema de estresse, ele gera aí vários problemas de saúde, problemas cardíacos e outros vários problemas. E a aromaterapia, ela vem
nessa equalização. Eu costumo fazer uma onda com as mãos quando eu estou explicando essa parte. O nosso corpo ele está em desequilíbrio, então ele está oscilando. E a aromaterapia ela vem para equilibrar as nossas moléculas, né? Quando a gente fala de aromaterapia, a gente está falando de princípios ativos, e os princípios ativos dos óleos essenciais, eles são químicos naturais, né? Então, a gente está falando de terpenos, monoterpenos, e essas partículas entram nas nossas células. E dentro do nosso campo celular, ele vai promovendo o que faria na planta, vai equalizando o nosso sistema celular. A copaíba é um excelente anti-inflamatório, mas ela também trabalha no nosso sistema autoimune. Pode ajudar em várias questões, né? A aromaterapia, ela é o apoio da medicina hoje, ela faz parte da medicina integrativa, da medicina holística, só que eu acho muito importante, Carol, ressaltar que a gente tem óleo essencial para tudo existe um óleo essencial, e não depende de crença. Algumas pessoas acham que é preciso acreditar para que dê certo. Não, a gente está falando de um processo realmente celular, de um processo químico, e dentro desse processo químico, eles atuam nas nossas células. Faz uma conchinha com as tuas mãos aí, porque ninguém vai me ver aqui. Você pinga uma gota de um óleo essencial na palma das suas mãos, esfrega. Junta, faz um... Eu quero. Por favor. Gente, chegou, eu tô cheia de óleo aqui em casa já. Tô com o meu aromatizador, porque a Cris vai dizer, né, sobre algumas questões, assim, de como podem ser usados e colocar, então, fazer uso de aromatizador, onde fica saindo, né, o vaporzinho que tu coloca água, pinga, né, então é uma maneira, então, de tu ficar inalando, né, o óleo. E o Edson foi lá buscar o óleo, que tá tudo lá no nosso quarto. A gente tem uma gata que ela adora botar as coisas pro chão. Então, a gente não pode deixar, né? Então, aqui o Peppermint, que eu usei hoje, né? Hoje, quando eu falei com a Cris, né, um pouquinho mais cedo, eu cheguei em casa super cansada, fui direto, né, pro banho e depois pra cama. E ela assim, tá, e aí, então, qual vai ser o óleo que tu vai usar hoje, né? E aí, eu disse, não sei, ainda nem vi. Aí ela me disse, tá, então pra que tu quer? Eu quero pra energia. E aí ela me disse, né, então coloca no teu difusor ali 4 gotinhas do Peppermint, né? E mais 3 de um outro óleo para uma outra questão. E aí coloquei, gente, funcionou. Acabou aquele peso que eu tava, sabe? Adoro! Olha aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o aromatizador. Ó, tá aqui ele funcionando. Carol, ele é um difusor. Difusor, desculpa. Como é que eu chamei? Tá? Aromatizador. O difusor, ele é um difusor ultrassônico, que quando você coloca os óleos essenciais aí dentro, ele se mistura com a água, e nessa fumacinha estão as menores partículas que a gente acabou de falar, terpeno, monoterpeno, dos óleos essenciais. Elas entram em contato, como são muito finas, elas ultrapassam a nossa derme e entram nas nossas células. E agora, com esse movimento que tu vai fazer aí com o Peppermint, isso, uma única gota, não vira tudo assim, não, vai que é um monte. Eu vi. Vira sempre de lado. Tem que pegar prática e coordenação motora. Esfregue as suas mãos. Faça uma conchinha bem fechada. Inale. Gente, é muito bom. Esse movimento de respirar e soltar é um movimento que você está fazendo para você, então é um movimento de carinho, de prestar atenção. O óleo essencial de Peppermint, ele é chamado do óleo do foco. A gente fala que é o óleo que te põe para o dia, que te dá disposição. Ele abre as vias aéreas superiores, é excelente para quem tem alergias, para quem tem rinite, para quem está resfriado, com dor de cabeça. Não, é impressionante como ele abre as vias aéreas. Então, tu sente assim, conforme tu vai cheirando ele, tu vai sentindo que tu chega a sentir na garganta. Parece que limpa tudo e abre tudo, assim, é uma coisa impressionante. Abre.
Exatamente isso. Ele é excelente, por exemplo, para a prática de esportes, para fazer isso antes de jogar um futebol, antes de andar de bicicleta ou correr, porque ele é vasodilatador, então ele aumenta a potência cardiovascular. Ele ajuda muito, por exemplo, ele é muito utilizado para enxaqueca, como nós já falamos, para quem tem perda do sentido de cheiro, para gastrite, desconforto digestivo, ele põe você de prontidão. Olha só, eles têm vários usos. E o equilíbrio emocional, ele te tira do entravado e te põe para o revigorado. Então é o óleo de quando você está com preguiça, é o peppermint que tu usa. Não, olha. Cansei, ele te dá uma ingestão de ânimo. Né? Então, esse movimento que tu fez, Carol, deixa eu explicar para o pessoal como funciona. Quando você inala, os óleos essenciais vão para o seu sistema límbico, né, que está aqui no nosso cérebro. Eu tô olhando para você e estou fazendo aqui a expressão. Então, vai para o nosso cérebro, desce para os nossos pulmões, em 20 segundos, isso já está na nossa corrente sanguínea. Então, você já tem dentro de todo o seu corpo, você já começa a promover esta mudança. Isso aromaticamente, topicamente e no difusor. A gente tem essas três vias. Ou eu passo, ou eu faço a ingestão, ou eu faço a inalação. Seja pelo difusor, ou a via inalatória direta, que foi o que tu acabou de fazer aí. Cris, fala um pouquinho assim, ó, de quais são. Tem alguns, tem alguns locais, né, no nosso corpo que tem essa indicação de passar, né? Isso varia de óleo para óleo ou não? Por exemplo, qualquer óleo que eu faça uso, eu posso colocar, por exemplo, na minha têmpora, ou no meu peito, ou na minha sola do pé. Como é que funciona esses locais para aplicação dos óleos? Varia tanto de óleo quanto de organismo. Porque, por exemplo, existem alguns óleos que a gente fala que eles são óleos quentes. Alguns óleos quentes, se eu passar sem um veículo condutor, eu posso ter uma reação dérmica, como se fosse alergia, mas não é alergia porque óleos essenciais não têm antígenos, tá? Mas a gente vai dizer assim porque fica fácil de entender. Então, se eu pegar o óleo de orégano, que é um óleo potentíssimo, tu tem aí ele, é um óleo para o sistema imunológico, ele é antiparasitário, ele é bom para pneumonia, neste momento para o sistema imunológico ele é maravilhoso, exatamente. O orégano não é um óleo que a gente passa na pele, porque ele queimaria a nossa pele. Outros óleos que nós temos cuidado em passar na pele são os óleos cítricos, porque eles são fotossensíveis e ao nos expormos ao sol, poderia manchar a nossa pele. Então a gente tem um Assim como cuidado... algumas medicações fazem, né? Exato. Então o suco de limão, se eu espremo um limão e não saio no sol, se eu uso um óleo essencial também não saio no sol. Mas os óleos cítricos são usados, só não podem ser expostos durante um período de 12 horas. Mas para drenagem linfática são óleos maravilhosos com efeitos assim bem apresentáveis, apresentam um resultado muito rápido. A via tópica, a via aromática ou a via ingestória vai depender da necessidade de cada um. Então, a gente tem um protocolo de atendimento, mas mas são muito simples de serem usados, viu, Carol? Não existe muita barreira de uso para os óleos essenciais, não. A Marisa falou que ela tá amando o Peppermint, né? Que foi esse que eu passei agora. E realmente, e fora o cheirinho, né? Que coisa bem boa. Então, tu sente na hora, quando tu faz a inalação, tu sente na hora ele abrindo, né? Expandindo, parece, assim, as tuas vias aéreas. Gostei muito, né? Eu sou uma pessoa que tem enxaqueca e que tem semanas que eu tomo 2 vezes por semana, tenho que tomar remédio para poder controlar minhas enxaquecas. Então, eu quero ver se agora, usando, né, o Peppermint, que é uma das indicações, né, na minha avaliação aí com a Cris, eu possa conseguir dar uma reduzida, né, nesse uso No de consumo, medicação. né?
né? Hã? É esse consumo, né? Eu acho assim que quando a gente diminui o consumo da medicação alopata, quando a gente precisa dela, ela tem uma resposta muito mais uniforme no nosso corpo. Porque o ideal é nós buscarmos a medicação quando realmente não temos mais recursos, né? Isso aí. Acaba, ficou muito automático tomar um remédio, né? Exatamente. E eu fico pensando, sabe? Eu tenho um livro de fitoenergética, eu gosto muito dessas questões assim, naturais. E aí é aquela coisa assim, como é que faziam quando não existia remédio? Então, assim, se tinha um conhecimento da natureza, dessas questões todas naturais, muito grande, que acabou se perdendo, né? Porque entrou aí as medicações, e a gente acabou substituindo tudo, né? Então, assim, só que hoje eu acho que tá vindo uma cultura de poder resgatar, porque a gente Ah, está vendo sim. que a gente está se afundando em remédio de uma maneira que a gente só trata o sintoma, mas a gente não está conseguindo tratar a causa, né? E aí é paliativo tudo isso, né? Então, a partir do momento, e eu acho que é muito isso que a medicina integrativa e essas terapias integrativas vêm para poder somar, porque a gente tem que desenvolver um outro olhar. A gente não pode só tratar o sintoma. A gente tem que tentar chegar na causa de tudo isso, para a gente realmente ter um resultado e saúde, que é o principal, né? É o que você falou. Hoje nós estamos resgatando. E quando alguém me pergunta, óleo essencial funciona? Eu falo, costumo dizer para as pessoas, o chá que a sua avó receitava funcionava? E o unguento que ela fazia? E aquela ervinha que ela macerava? Funcionava? Então, os óleos essenciais funcionam. Vou fazer uma comparação para ti, Carol. Uma gota do hortelã-pimenta, que é o seu óleo aí que você vai usar muito do seu protocolo, corresponde a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Imagina. Olha a potência que existe Em em uma uma gota de gota. óleo, né? Em uma gota. E quando a gente fala na aromaterapia, ela não é indiscriminada, não. Ela é eficaz, ela é muito eficaz, e ela faz com que você comece a perceber também as reações do teu corpo, a hora que você precisa, os teus limites saudáveis. Como você disse, a gente não pode mais tratar os sintomas, porque as pessoas elas não estão ficando melhores, elas estão cada vez Exatamente. mais adoecendo. Uma Exatamente. pessoa trata, por exemplo, uma pessoa que usa muito corticoide, tem problema com o rim. Uhum. Aí depois tem que usar uma outra medicação para o rim, porque usou tanto corticoide para alergia que acabou tendo problema com o rim. E assim vão outras medicações. A ideia é a desintoxicação do corpo Uhum. e também da Exatamente. mente. Tomar remédios somente quando se faz muito necessário, mas com isso poder já ir olhando para um outro lugar, né? Um outro espaço nosso que é esquecido, né? E aí, para a gente poder ir Existem fazendo outras essas saídas. coisas. Exatamente. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui, Cris. A Beta, né, que faz muito uso dos olhos aí com o Theo, né? Agora o último comentário dela, né? O autista se beneficia muito dos olhos, aqui faz muita diferença, né? Então a Beta usa bastante com o Theo os olhos, né? Porque ela vê resultado. O Zengest ajudou muito nos distúrbios intestinais do Theo, né? Porque ela cita, né, que crianças dentro do espectro costumam ter problemas intestinais, né? Então, foi um dos óleos que ajudou o Theo. Assim como ele usa óleo também para seletividade alimentar, né? Para a questão da ansiedade, agitação, enfim. Então, mas a gente vai estar falando disso melhor numa próxima live. Tem a Flaviane, né? Que também é a mãe do Érico. E ela acabou de dar um irmãozinho pro Érico, né? A coisa mais queridinha e mais lindinha. E ela está perguntando se tem algum óleo que estimula a produção de leite durante a amamentação, desculpa. Porque ela está amamentando o Heitor, né? Então, tem algum óleo que seja indicado para aumentar a produção de leite?
Tem sim. O fenel. Fenel, ele aumenta a produção de leite, e não só a produção de leite, como ele promove na mãe, por exemplo, a calma. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho para você do fenel. O fenel, a gente fala que é o funcho, né? Então, a nossa Sim. erva doce. E olha que interessante, né? Ele ajuda não só no aleitamento, e como tanto no aleitamento materno, quanto na produção desse aumento de leite e na extensão no tempo prolongado. Porque às vezes a produção de leite, ela acontece, né, pela ocitocina, né, o seio, né, as mães que amamentam sabem, vem e desce aquele leite todo, né, e aí depois o seio fica um pouco mais murcho, demora um pouco para de novo produzir, tem que beber muita água, ele promove a extensão dessa lactação, mas ele é excelente, é um óleo fantástico para a produção de leite e para tempo prolongado também. E a Beta, né, que você acabou de dizer aí, que usam os óleos essenciais para o Theo, cada dia que ela conta alguma coisa para a gente se emociona, né? A gente fica bem emocionado no grupo. Sim. Gente, até assim, ó, para quem é cliente da Joy, que tiver interesse em saber mais informações, tá? Sobre a avaliação com a Cris, mandem mensagem pro telefone do Edson, né? Que ele vai estar passando todas as informações para vocês. E quem não é cliente, né, da Joy especificamente, pode estar me mandando um direct aqui pelo meu perfil mesmo, porque daí a gente entra em contato, então, para poder explicar, porque vocês também vão poder usufruir, né, da avaliação depois e, enfim, de aquisição de óleos, se vocês acharem que seja pertinente, tá? Mas a avaliação da Cris é maravilhosa, ela vai pescando várias coisas que a gente vai falando para ela. Ela já vai aqui, ó, já começa a falar um monte de coisa que, tipo, exatamente isso, né? Então, assim, a Cris tem um feeling muito bom, assim. Vocês vão adorar a avaliação com ela. A avaliação, tá? Pelo nosso intermédio, então, ela não vai ter custo, tá? Porque hoje a gente formou uma parceria onde a gente quer realmente que o uso desses óleos vocês possam experimentar e que vocês possam gostar e que surta efeito no dia a dia de vocês. Porque melhorando o dia a dia de vocês, melhora o dia a dia dos nossos pacientinhos e, consequentemente, o resultado da terapia. Então, são duas coisas que elas têm que vir casadas. Então, assim, a gente quer resultados positivos, a gente quer uma melhora de qualidade de vida. Então, a gente vai estar fazendo isso como um complemento hoje das terapias e dos serviços que a gente oferece na Joy. E para quem não é, né? Não tem criança, enfim, não é cliente da Joy, né? Semanal, a gente vai poder proporcionar também isso que estiver nos acompanhando, tá bom? Eu vou continuar só aqui, tem vários comentários aqui. A Cristiane Salvador, né? Ela comentou, aquela que comentou da Copaíba, né? Que adora a Copaíba. Sim. Ela colocou que, por incrível que pareça, o uso dos óleos que ela faz uso vem de família, só que ela nunca tinha pensado na questão do filho dela que tem TEA, né? Então, assim, Cris, a gente vai falar na live que vem especificamente sobre o transtorno do espectro do autismo, quais são os óleos, quais são as demandas que geralmente surgem, quais são as experiências que a gente tem positivas, né, com o uso dos óleos, tanto da clínica ali dos nossos pacientes quanto da Cris, tá? A Eliane, ela tá perguntando se aqueles daí difusores, né, de cerâmica que se usa em tomada também serve para colocar os óleos essenciais. Não servem, porque os óleos, como eu disse, eles são substâncias voláteis. Quando a gente aquece um óleo essencial, a gente perde o grau terapêutico. Aromaticamente, ela vai ter uma casa perfumada, mas terapeuticamente, a partir do momento que ele atingir
uma temperatura, perde-se completamente o grau terapêutico. O difusor correto é um difusor ultrassônico, ou seja, com água, e que nessa ebulição com a água solte as partículas aí dos terpenos, monoterpenos e todas as questões químicas dos óleos essenciais que promovem esse bem-estar e esse grau terapêutico que a gente diz. E algo muito importante também que algumas pessoas falam, então eu vou usar o meu umidificador. Os óleos essenciais são substâncias muito potentes. A gente está falando aí do sistema imunológico das plantas. Então, é algo que se deve considerar como muito rico nas suas substâncias. E usando o umidificador, não existe umidificador, por exemplo, que suporte os cítricos, porque os cítricos são muito fortes, então pode derreter peças que não sejam livres de BPA e com isso expor uma fumaça tóxica. Então eles também não devem ser usados nos seus umidificadores. Existem várias marcas de difusores ultrassônicos, desde que você saiba a procedência, todos eles podem resultar numa boa difusão desses óleos. Pessoas que têm transtorno de sono ou que são alérgicos respiratórios têm melhoras muito rápidas e substanciais dormindo com um difusor. Então, inclusive tem para ronco, não tem? Sim, sim. Existe o Brief, que é o principal óleo que nós temos, tem aí no seu kit, é um óleo azul. Ele serve para as vias aéreas inferiores. Então, quando você inala esse óleo, seja inalando ou usando topicamente, você está tratando os seus pulmões. E quando a gente fala de pulmão, a gente fala de todas as ites. Então, a rinite, a bronquite, sinusite, tudo começa no pulmão. E esse é o óleo que a gente usa, inclusive, para apneia. Tanto para apneia quanto para ronco, igual você citou. E ele tem uma resposta muito rápida, bem rápida. As esposas gostam muito, viu? É o melhor amiga das esposas de maridos de ressaca. No meu caso aqui é a minha mãe, que querida ronca, eu não sei como é que meu pai consegue dormir. E aí, agora vai conseguir. Ela deve estar assistindo a live, então, mãe, eu vou te dar este óleo para te usar, para poder... A gente escuta minha mãe roncando de longe. Querida, coitadinha. E aí a gente fala, né, às vezes o ronco, ele tem questões de sobrepeso, ele tem questões, por exemplo, envolvidas como uma adenoide, questões respiratórias. Então, às vezes a pessoa se sente um pouco até marginalizada por conta do seu ronco, mas existem questões aí que a gente precisa tratar. E falando de pulmões, Carol, a gente está falando que é onde a gente guarda todas as nossas tristezas. E esse é o óleo, então, que nos livra, nos ajuda a cuidar da nossa angústia. Porque nós estamos falando das emoções. E isso inclui também a bronquite e a asma? Sim, ele tem uma eficácia muito interessante para o asmático, para bronquite, para rinite, e inclusive para dermatite, porque a dermatite ela tem um fundo pneumológico. Olha aí. Perfeito. Tem a Edna que está perguntando se tem alguma coisa específica para bipolaridade ou se varia de pessoa para pessoa. O bipolar, Edna, ele tem vários descritivos. Se a gente for entrar na bipolaridade, a gente sinaliza a bipolaridade com 3 perfis diferentes. Dentro desses 3 perfis de bipolaridade, nós temos alguns óleos que são usados. Não é um único óleo. Existe aí mais ou menos de 3 a 4 óleos que nós encaixamos dentro de cada perfil da bipolaridade. Mas ele é um recurso muito interessante para o bipolar. Ele causa um aterramento, ele promove... Existem pessoas que saem da medicação, né, porque ele promove realmente um bem-estar dentro dos 3 aspectos da bipolaridade. Ok, ótimo. E para psoríase?
Estou Muito perguntando para eficaz. psoríase e para amidalite crônica. Carol, temos óleo para tudo. Viu, gente? Então, Para psoríase, ele tem. Tudo vai parecer redundante eu dizer para você que tem eficácia para tudo, mas realmente tem. O óleo para psoríase, eu coloquei uma foto, inclusive, acho que eu mandei para a Cami, eu acho que a Cami recebeu, se eu não me engano, e coloquei no nosso grupo, que a gente tem um grupo, né, de apoio às pessoas que começam a fazer uso dos óleos essenciais, é uma consultoria, né, online. E dentro do grupo a gente colocou, tem um resultado muito efetivo para a psoríase, e são 2 óleos, e a junção de 2 óleos, e você faz uma aplicação de 2 a 3 vezes por dia, dependendo de como ela está, mas é muito, muito eficaz. ótimo. Deixa eu ver que horas são? Falta 15 minutos, Cris. Então, assim, eu vou colocar a última pergunta para tu poder responder e para a gente já deixar o gancho para a semana que vem, tá? Tá, Que joia? a Franciele, né, perguntou. Quando é que ela botou quando somou na sua vida, né, a aromaterapia e o autismo? Então, conta pra gente, né? Tu tem experiência, né, na indicação de óleos para crianças com autismo. Então, assim, conta como é que foi, então, tu poder unir a aromaterapia para crianças com autismo. Logo, quando eu comecei a trabalhar com aromaterapia, nós tivemos uma reunião, e nessa reunião tinha uma mãe que foi buscar um óleo que tinha acabado. E ela, uma mãe de autista, relatou que no uso para o filho dela, que ele tinha crises diárias na escola, e que com o uso do frankincense, uma gota do frankincense, no filho dela, a professora relatou que ele não tinha tido nenhuma crise naquele dia, no primeiro dia de uso, uma única gota. A partir daí, ela falou, será, né? Aquela situação nossa, mas será que foi isso mesmo? Que foi o óleo? E ela começou a fazer o uso do óleo e começou a contribuir muito para o resultado das terapias. E isso me chamou a atenção. Como tudo dentro da aromaterapia. Então, eu não sou uma aromaterapeuta específica para autista, tá? Mesmo porque a gente não trata só o autista com aromaterapia. A gente trata a família como um todo. Os óleos, eles são extremamente eficazes para o autista. Ele tem uma resposta, eu vou dizer que assim, por exemplo, o frankincense, que é o olíbano, que a gente fala que é o rei dos óleos, que promove um aterramento muito grande no autista e imediato. Tanto para o autista quanto para o Alzheimer, são dois tipos, né, completamente diferentes de situações, mas com uma rapidez muito grande. Ele retarda o Alzheimer, os efeitos do Alzheimer, e ele aterra o autista muito rápido. E aquilo me chamou muito a atenção, essa resposta. Então, começou o meu estudo para o meio autista através dessa mãe, que faz parte do nosso grupo, de ouvir os relatos dela. A partir daí eu comecei a estudar, e depois veio a Beta com o Theo, né? A Beta é uma amiga querida, e a partir do Theo, então, da resposta do Theo, a Beta recebeu os olhos dela 6 de janeiro, no dia 9, a Beta me colocou um relato que eu falei, não, eu preciso entender agora melhor como foi comigo, para entender melhor do que aconteceu comigo. Eu falei, agora eu preciso entender melhor o que acontece dentro do meio autista. E não só do autismo, né? A gente está falando aí de várias síndromes, né? Não é só o autismo. Mas a gente trabalha como um todo. Não, a gente não pode pensar só no paciente autista, porque ele tem uma resposta por trás. Muito da reação do autista vem do estado psicossomático emotivo do seu lar. Exatamente. E a gente pontua isso
muito frequente para os pais, né? Então a gente diz principalmente para as mães, né, que são as que mais levam as crianças para terapia, que elas também têm que cuidar, né? Elas também têm que receber e ter um suporte, porque se elas não estão bem, os seus filhos não vão ficar bem, né? E as mães sentem assim, ah, não, mas se eu fizer alguma terapia, eu vou estar tirando um dinheiro que eu poderia estar fazendo a terapia para ele. Então eu não faço para mim para fazer para ele. E então elas não conseguem entender a real importância e o peso que isso tem, né? E não dá para pensar que tu vai tirar dinheiro de uma terapia do teu filho para dar para ti. Né? Elas têm que entender que a partir do momento que elas tiram aquele dinheiro do filho para botar para elas, elas estão dando muito mais para o filho, porque elas vão conseguir dar muito mais, entregar um outro estado, vamos colocar assim, para o seu filho, que vai mudar muito, que vai ser extremamente significativo, né? Então, assim, não adianta investir em terapia para a criança se o pai e a mãe, eles não estão bem, né? Então, assim, como é. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente. E cada vez a gente tem que repetir, a gente tem que falar, porque é muito importante dos pais poderem entender isso, né? E aí os olhos, eles também vêm para ter essa função, né? Porque o óleo não vai ser somente para a criança, vai ser para o pai, vai ser para a mãe, vai ser para o irmão, para poder ter esse resultado realmente eficaz, né? Os olhos, eles beneficiarão a família como um todo. E isso que você disse é o mais interessante. Quando a gente fala, por exemplo, no óleo de lavanda, que relaxa o sistema nervoso, auxilia no sono, tem um efeito tranquilizante, o pai também precisa dormir bem, a mãe também precisa dormir bem, os irmãos precisam dormir bem. O estado agitado promove uma agitação. Então, todos eles, o vetiver, que é um dos óleos mais usados para o autismo, que se tem muitos estudos científicos nos Estados Unidos, na Inglaterra também, ele dissipa a raiva, a histeria, e ele é um óleo muito usado para concentração. Nós que não temos o autismo usamos o alecrim, é o óleo do estudo. E o autista, para o autista, o vetiver é mais importante, para ele se concentrar. Então, aqueles pais que estão trabalhando junto com as TOs, fono, pensando na fala, ele é um óleo importantíssimo, mas ele é um óleo de conforto. Ele reduz o comportamento obsessivo. E o comportamento obsessivo, Carol, também está nos pais. Porque é um padrão de exigência de querer que o seu filho responda no seu tempo e não no tempo dele. Exatamente. Então, todos os olhos que a gente usa para o autista, eles beneficiam a família como um todo. E até a gente vê muito a questão da ansiedade, né, dos pais. E que é uma coisa extremamente normal, né? Mas que o quanto que essa ansiedade exacerbada, né, se transforma isso chega para a criança como uma forma de cobrança, né? Porque os pais estão esperando algo daquela criança e que ela não está conseguindo dar. Né? Então, e aí tu já vai gerando um outro tipo de sentimento, né? E isso tudo fica muito entre linhas, né? Mas que isso tudo chega para todo mundo, né? Então, e se transforma em questão de sentimentos, né? Que acabam dificultando essa questão do dia a dia, ou da aprendizagem, ou do relacionamento, enfim. Cada caso ele é um caso, cada família é uma família, né? Mas a gente tem que olhar por isso que a gente não quer, hoje tá aqui, o óleo disso é para isso, óleo disso para isso. Não, é justamente, a Cris fez uma formação, né? E a gente está conversando aqui de que existe um fator é um conjunto de sintomas, é um conjunto de sentimentos, é um conjunto de ações, né? Aonde ela vai estar interpretando e analisando tudo isso para que então se possa indicar o melhor óleo, né, para cada pessoa, né, e para cada criança também.
Nós temos, Carol, dentro da aromaterapia, 10 óleos muito importantes para o autista, por exemplo, e não necessariamente que o autista usará os 10 óleos. Uhum, A uhum. gente tem indicações com determinadas situações. E é muito legal fazer parte desse conjunto com os TOs, porque ele vem complementar, né? Como a Beta até colocou aí, as terapeutas já sabem quando o TEO chega mais calmo. Uhum, uhum. Então, e quando a criança chega mais calma, o quanto ela Ela responde à rende, terapia? né? E Ela o quanto que ela rende? transforma isso em aprendizagem, né? Exatamente. E Cris, aquilo que a você. gente falta 5 minutinhos, tá? E aí a gente vai. Quarta-feira a gente vai falar mais a fundo, então, sobre o uso dos olhos na criança com autismo, na criança com paralisia cerebral. Enfim, a gente participem e tragam as suas dúvidas e as suas questões, né? Para que a Cris possa, então, estar falando, né, sobre a experiência dela. A gente vai sortear, tá, gente? A Cris disponibilizou 2 óleos para sorteio. Então, assim, amanhã a gente já vai colocar, fazer o post explicando como é que vai ser esse sorteio, tá? Como é que vocês vão se inscrever para participar. Vai estar no meu perfil, tá? Do Instagram. Então, amanhã a gente já vai tá postando com as regras, então, de como é que vai ser esse sorteio, tá? Então, vão ser sorteados 2 óleos no final da live, então, de quarta-feira. E aí, quarta-feira, então, a gente vai estar focando especificamente nas crianças, então, que tenham deficiência, que tenham necessidades específicas, enfim, tá? Cris, te despede, Cris, por favor. Eu fiz um chá aqui, gente, porque eu costumo, quando eu estou assim com vocês aqui, mostrar o uso ingestório do óleo essencial. E eu coloquei um chá que é para o sistema imunológico, pena que vocês não vão me ver tomar. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, Carol, essa parceria, que eu tenho certeza que será facilitadora para muitas famílias, para o nosso trabalho. É uma honra participar dessa live com você e fazer parte hoje da Joy, né? Sim, nós estamos E. muito Oi, desculpa, não ouvi? muito felizes com a Ah, comigo. então eu queria agradecer aqui a presença de todos, de amigos queridos que aqui estiveram, dos seus pacientes, dos pais dos seus pacientezinhos, né? Todos eles aqui nos prestigiando. E nós temos muito mesmo para tratar. Eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas lives que nós ainda faremos a respeito do assunto. Tenho certeza também. E a Fran colocou ali que ela já fez uma avaliação contigo, né? E que realmente ela adorou a avaliação. Então, uh, recomendo, tá, gente? Então, assim, ó, quarta-feira a gente volta com a Cris, então, para a gente entrar nos assuntos específicos do TEA. Vamos ter sorteio e as lives, elas vão ficar salvas, então, elas vão estar salvas não, desculpa, ela vai ficar salva aqui no perfil e ela vai ser disponibilizada, então, no canal do YouTube do Joy Espaço de Desenvolvimento Infantil, tá? Então, é só vocês irem lá, começar a assinarem o canal e aí apertem lá no sininho para vocês poderem receber a notificação de quando as lives forem postadas e disponibilizadas no canal, tá bom? Então, quarta-feira a gente está de volta. Cris, boa noite. Gente, boa noite. Obrigada pela participação. E até quarta-feira que vem, então. Certo? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Um grande beijo. Até mais.